Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos para a nossa devocional de hoje? Hoje eu gostaria de estar refletindo com você aqui no capítulo 20 de Segundo Reis, onde fala da história de Ezequias e um pouquinho do 19 também. Aqui nós vemos que Ezequias ele foi um rei que, embora fosse filho de Acás, um rei mau, um homem perverso, ele foi um rei bom. E ele iniciou o seu reinado tomando boas atitudes, combatendo a idolatria, destruindo ídolos. Logo depois, ele também toma uma atitude em relação a seu inimigo, a nação inimiga, a Síria, sem orar, sem primeiro pedir a Deus a orientação. E aí então ele é ameaçado por aquela nação, aí sim ele vai, ora, fala com Isaías, e então pede a Deus, reconhece sua pequenez, e Deus vem ao encontro dele e destrói 185 mil homens do exército inimigo, do exército sírio. E depois desse acontecimento, aqui no capítulo 20, nós vemos que Ezequias fica doente. E essa doença, Isaías vem e fala para ele que essa doença seria uma doença mortal, que era para ele organizar sua casa, que ele iria morrer. E o texto nos fala que ele vira para a parede e que ele ora ao Senhor e fala: Senhor, olha para mim, né? Eu tenho procurado te obedecer, tenho procurado te servir. E então Isaías já tinha ido embora, mas Deus fala: Isaías, volta, porque eu ouvi a oração de Ezequias. Então nós vemos aqui, né, um homem, um rei que inicialmente ele tem a iniciativa de destruir a idolatria, de obedecer a Deus. Depois ele age com autonomia em relação ao exército sírio, mas reconhece que precisava de Deus, ora, clama a Deus, reconhece a grandeza de Deus. Deus vem ao seu encontro na sua fidelidade, na sua bondade, ouve a sua oração. Diante da enfermidade, ele reconhece sua impotência, intercede, suplica a Deus, e Deus vem novamente e ouve a oração de Isaías. E é muito interessante que, como sinal de que tinha ouvido a oração de Ezequias, Deus faz com que a sombra retroceda 10 graus. Né? O texto nos fala que para que Ezequias soubesse que sua oração fora ouvida, a sombra retrocederia 10 graus. Olha que extraordinário, né? Olha como Deus, o nosso Deus é um Deus grandioso, bondoso, misericordioso. Deus ouviu a oração do seu servo e ainda deu uma prova milagrosa de que havia ouvido a sua oração. Esse é o Deus que ainda hoje age com o mesmo poder na nossa vida. A autonomia ofende a Deus, porque Deus quer que nós sejamos íntimos dele. Deus quer que nós peçamos para ele a orientação diariamente. Deus quer nos conduzir nos nossos desafios. Ele quer nos orientar nas nossas decisões. Ele quer falar ao nosso coração a respeito de como devemos nos posicionar diante da nossa vida, né, no dia a dia. Ele quer que nós não tenhamos trabalho. Ele quer lutar as nossas batalhas. Ele quer guerrear as nossas lutas, as nossas batalhas do dia a dia, para que nós não tenhamos trabalho, né? Ele quer nos curar, se assim for, tivermos necessidade, se for da vontade dele. Ele quer agir com poder na nossa vida. Ele quer nos conduzir em segurança. Ele quer mostrar sua glória na nossa vida. O que nós precisamos fazer é buscar a vontade dele, é orar e reconhecer a nossa pequenez, né? Jeremias nos diz que quando nós buscarmos a Deus de todo o coração, ele ouvirá a nossa oração. Então, o que nós aprendemos com a história de Ezequias é que nós temos um Deus acima de nós, que nos ama, que deseja nos conduzir, caminhar conosco na nossa jornada cristã. E ele
tem muitas bênçãos, Ele é poderoso, Ele é grandioso, né? Ele é poderoso para derrotar nossos inimigos, como Ele derrotou, né, o inimigo de Ezequias. Ele é poderoso para nos curar, Ele é poderoso para tirar toda angústia, toda tristeza do nosso coração. Ele é poderoso para nos fazer vitoriosos, para acrescentar dias em nossa vida. Ele é poderoso para mover toda a natureza e nos mostrar que ouviu a nossa oração. Deus ouviu a oração de Ezequias em 2 momentos de maneira extraordinária. Deus ouve a minha oração, Ele ouve a sua oração. Se essa oração for uma oração que reconhece a grandeza de Deus e reconhece a nossa pequenez, se essa oração for uma oração feita com um coração quebrantado e submisso, Deus, Ele pode ouvir as nossas orações de 3 formas, né? Sim, não e espere. Deus ouviu a oração de Ezequias e provou que ouviu. E Deus pode ouvir a sua oração. Coloque a sua luta, a sua batalha, seus desafios diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus e aquilo que você necessita neste momento. Coloque seu dia diante de Deus e deixe que Ele caminhe com você, que Ele te conduza em segurança. Não haja sozinho, não seja autônomo em relação a Deus. Seja dependente desse Deus que é grande, que é fiel, que é poderoso, que é amoroso, porque Ele quer cuidar de você da melhor maneira possível. Ele quer agir na sua vida de maneira extraordinária e poderosa, como Ele agiu na vida de Ezequias. Dependa desse Deus e você não se arrependerá. Ore ao Senhor. Busque a sua direção. Busque nele a cura. Busque nele a libertação dos seus inimigos. Busque a ação de Deus na sua vida. E Ele será fiel, porque é da sua natureza ser fiel. Que Ele possa dar paz ao seu coração neste dia de hoje. Que você possa depender desse Deus que é poderoso, que é grande, que é fiel.